Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão. É uma grande alegria estarmos nesta terça-feira novamente aqui para falarmos da alegria que Deus pode produzir nas nossas vidas. Ontem estávamos falando sobre a alegria de Paulo mesmo nas circunstâncias em que ele estava. Ele pôde dizer que ele estava feliz naquelas circunstâncias que havia acontecido com ele, né? Ele começa o versículo 12 do capítulo 1 dizendo: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído. Então ele falou assim: olha, entendam, irmãos, eu quero que os irmãos compreendam que mesmo que estas coisas aparentemente sejam ruins, elas trouxeram satisfação ao apóstolo. Por quê? O evangelho estava progredindo, né? E como eu disse, aquilo que aconteceu a ele entende que aquilo não foi algo incidental. Então ele estava alegre e ele se sentia privilegiado como um servo de Cristo. Então, para Paulo, não importava as circunstâncias pelas quais ele estava passando ou as quais ele estava enfrentando, porque para ele o importante era que o evangelho estava progredindo. Irmãos, como isso é bom, como isso traz alegria, né? Paulo sabia que aquilo era importante. Paulo viveu apaixonadamente por este evangelho. Em Atos 20, 24, ele vai dizer: eu não considero a minha vida de qualquer coisa como preciosa para mim mesmo, desde que eu possa terminar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, de dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que em breve ele poderia até morrer, mas a alegria do apóstolo Paulo era ter essa plena convicção de que ele estava pregando este evangelho que salva, evangelho que transforma, evangelho que liberta. Então, para Paulo, isto era motivo de alegria para ele. Não dependia das circunstâncias. Para ele a alegria não era ter as coisas boas, não era estar num palácio, não era estar com as pessoas que talvez ele amasse. Não, a alegria para Paulo era que mesmo na cadeia o evangelho fora crescendo e como resultado da sua prisão, como resultado do que aconteceu para ele. Então isso trazia-lhe muita alegria. Então Paulo não só considerava pregar o evangelho como uma obrigação, mas também como satisfação pessoal. Não era só por compulsão que ele fazia isso, mas porque ele fazia tudo por causa do evangelho. Ele diz: ai de mim se eu não anunciar este evangelho. Então a alegria de Paulo era esse evangelho progredir, era esse evangelho crescer, era esse evangelho ter a divulgação entre todos os homens. Esse era o desejo de Paulo. E Paulo vai dizer: olha, toda a guarda pretoriana, toda a guarda de César pôde ouvir do evangelho por causa da minha prisão. Ou seja, para Paulo a alegria dele, a satisfação dele é que aquilo estava contribuindo para a pregação do evangelho. É interessante, irmãos, que podemos aproveitar estas oportunidades e nos alegrar, mesmo diante de um período em que estamos com medo, talvez aí desta doença, deste vírus, preocupados com o que vai acontecer. Não importa, devemos nos alegrar porque temos a oportunidade, através das mídias sociais, através de diversos elementos que Deus nos dá, de pregarmos o evangelho e assim as pessoas ouvirem o evangelho. Então, este evangelho que salva, este evangelho que transforma, esse evangelho que liberta, pode ser anunciado a todos os cantos do mundo através da internet.
e você pode fazer parte deste anúncio. Então se alegre com a oportunidade que Deus nos dá de pregarmos este evangelho, mesmo que estejamos confinados dentro das nossas casas, sem podermos sair muito, mas podemos anunciar o evangelho, porque o evangelho, a palavra de Deus, não está presa. Não importa a circunstância, não importa o que estejamos passando, o evangelho pode ser anunciado, e com este anúncio pessoas podem vir a crer em Jesus Cristo, e uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Meu querido irmão, pregue o evangelho, anuncie o evangelho, aproveite das circunstâncias e pregue este evangelho de modo que muitos venham a ouvi-lo, e aqueles a quem Deus quiser possam chegar à fé salvífica. Um bom dia a todos, que Deus te abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra